Prontos, Kênia? Sim, Silvio, todos estão na... Senhores, Gente linda. olá, olá, Guacira. Bem, Senhoras e senhoras, tudo bem? Oi, Guacira. Como estão todos? Boa tarde. Desejando que estejam todos bem, com saúde. Apresentar a vocês aqui as pessoas que estão conosco aqui nessa tarde, farão uma fala. Eu sou o Silvio, para quem não me conhece ainda, eu sou secretário executivo da ABAR, exerço essa atividade aqui na sede da nossa associação em Brasília. Sempre à disposição de vocês todos, juntamente aqui com a Luciana e com a Kênia, pessoas que trabalham para a associação, para a nossa sede aqui no Centro Gráfico de Brasília. Sempre à disposição de vocês todos. Junto conosco estão aqui o Rodolfo, a Marlene, a Flávia, o Alessandro. São pessoas que, desde sempre, atuaram aqui nessa proposta, oriunda lá da Agência Reguladora do Estado de São Paulo, Arcesp. Estou abreviando aqui o nome da agência, me perdoe. Acabou de mudar, acabou de nominar novo nome lá no Diário Oficial, etc. Né? Novas funções vão ser atribuídas à Arcesp, inclusive, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, se não me engano. E os Rodolfo, Marlene, Flávia e Alessandro, inclusive num projeto anteriormente capitaneado pelo ex-presidente da Arcesp, também diretor de saneamento, o senhor Hélio Castro, trazido para a BAR, no sentido de aperfeiçoar a capacidade de atuação das agências reguladoras. O projeto tinha uma série de atividades, propondo o benchmarking entre as agências, em especial esse que Rodolfo e os meninos, se me permitem assim, vão fazer a fala aqui com os senhores e senhoras, que trata exatamente da apresentação de uma plataforma, de uma ferramenta, que a ABAR se colocou e encampou essa ideia trazida pelo grupo da Arcesp, no sentido de que as agências internacionais, e por que não também as nacionais, mas em especial aqui as internacionais, possam utilizar essa plataforma, essa ferramenta e aferir a maturidade regulatória. Os meninos farão o detalhamento da explicação, dizer para os senhores e senhoras que essa plataforma vai estar disponível no site da BAR, e ao longo aqui nós vamos pormenorizar como será feito o acesso e os passos iniciais dessa nova iniciativa da associação, que a associação entrega para as agências reguladoras suas direções fazerem o melhor uso, sempre se colocando para qualquer dúvida, enfim, e mesmo encaminhamento que porventura venha na sequência. Rodolfo, fique à vontade, meu caro, e aí você divide com a Flávia, a Marlene e o Alessandro, né? Os tópicos. No momento que vir, vocês acionam e a gente está aqui à disposição. Tá bom. Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos. Agradeço a presença virtual e o interesse para participar do webinar de hoje. O Marlene, você quer compartilhar a apresentação? Todos estão vendo? Sim. Sim. Pode passar, Marlene. Então, o objetivo de hoje é apresentar a plataforma do projeto Evoluir, que basicamente permite fazer uma autoavaliação do grau de maturidade do processo de fiscalização das agências e assim poder identificar onde concentrar os esforços para poder melhorar nossos processos. Em 2018, com o intuito de melhorar o processo de fiscalização, com uma equipe da Arcesp, realizamos um processo de benchmark colaborativo com várias agências da BAR, como, por exemplo, a GIR em Santa Catarina, a RPCJ aqui em São Paulo,
Arcon no Pará, Arsec de Cuiabá, Arban de Natal, a DASA na Brasília, e também tivemos oportunidade de visitar essa no Portugal. A ideia era identificar as boas práticas de cada agência e ver como adaptar e implementar na Arsep. Foi uma experiência assim, de intercâmbio realmente muito rica, muito frutífera. Enquanto estávamos trabalhando na elaboração do relatório final do projeto, percebemos que muitas práticas eram comuns entre as diferentes agências, como, por exemplo, o mapeamento de processos, a partir de elaborar procedimentos operacionais, a realizar uma programação das atividades, o planejamento estratégico em alguma delas, definição de missão e visão, a parte de também desenvolvimento de sistemas informáticos de apoio para a fiscalização. Também percebimos que o nível de desenvolvimento do processo dependia da realidade dos recursos da própria agência. Notamos que poderiam ser considerados diferentes estágios de maturidade e poder propor uma ferramenta de autodiagnóstico para identificar o que poderia melhorar no meu processo para poder evoluir a outro estágio de maturidade definido como meta. A partir dessa proposta, surgiu o projeto Evoluir, realizado em patrocínio com a BAR, que oferece às agências associadas uma ferramenta em que se encontra uma ferramenta em web para realizar a autoavaliação, identificar o nível de maturidade em que se encontra a agência e poder elaborar um plano de ação para realizar as melhorias no próprio processo, de acordo com seus recursos e com as metas dessa agência. Pode passar, Marlene. Por parte da Arsep, o projeto contou com o patrocínio do Hélio Castro, que na época era o diretor de saneamento da agência, e também participaram Marlene Amorim, assessora da diretora de saneamento, Flávia de la Santina, gerente de fiscalização, e também contamos com a colaboração de Alessandro Oliveira, gerente da gerência de métodos, controles e dados. Por parte da ABAR, contamos com a inestimável colaboração do Sélvio Diniz na secretaria e também a equipe de Luciana, Kênia e Ana Maria. E também para poder desenvolver, construir a base conceitual do modelo e operacionalizá-lo, foi contratada uma consultoria. Pode passar. Então, agora, a continuação, Marlene vai apresentar um pouco como é a base conceitual do modelo. A Alessandro vai explicar como foi a aplicação feita na Arsep e os resultados alcançados. E Flávia vai mostrar um pouco como usar a ferramenta web, dicas de como fazer a autoavaliação e também como se usa o modelo. Espero que gostem da ferramenta e se interessem por usar para suas agências. Muito obrigado. Pode continuar, Marlene. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo que vocês estão dedicando para nos ouvir essa tarde. Como o Rodolfo disse, eu sou Marlene, trabalho na Arsesp como assessora da diretoria. E a ideia agora, então, é que eu traga para vocês um pouquinho de conceito a respeito da ferramenta. O Evoluir é uma ferramenta de apoio à gestão de processos internos, né? E para que a gente fale um pouquinho do Evoluir em si, é necessário que a gente conheça um pouquinho sobre o que é também modelo de maturidade. E o modelo de maturidade, ele é o que dá base, então, para essa ferramenta, que é o Evoluir, e nós construímos a partir de uma metodologia específica. Existem alguns autores do mercado que falam sobre modelo de maturidade, mas basicamente o modelo de maturidade ele é um modelo estratégico, ele vai nos ajudar a avaliar a nossa organização, né? Eu vou avaliar as minhas estruturas, as estruturas dos meus processos, ou seja, quando eu falo de processo, a somatória das minhas atividades, aquelas atividades de rotina, como eu me organizo para que essas atividades elas estejam e façam parte de um processo que é maduro, né? E que me permita enxergar quais são os pontos de melhoria
necessários para que o meu processo seja mais eficiente e quais são os pontos fortes, para que, usando esses pontos fortes, eu consiga alcançar também resultados diferenciados. Então, o Evoluir ele foi construído a partir de uma metodologia específica do modelo de maturidade. E, como eu disse, existem alguns no mercado. Por exemplo, aqui no Brasil existe o Wilson Prado, que fez um modelo que é bastante reconhecido também, mas nós usamos, para nossa ferramenta, o modelo do Michael Hammer. O modelo que ele criou, ele foi publicado, divulgado na Harvard Business Review, né? E ele é um modelo que nos atende de uma maneira bem específica, porque o Evoluir ele foi criado para fazer a mensuração, né, e a autoavaliação do processo de fiscalização. Mas, dentro desse modelo do Hammer, nós podemos usá-lo para qualquer processo. Então, ele nos dá essa possibilidade. Então, lembrando, o Evoluir, hoje ele está preparado para nos auxiliar nesse processo de autoavaliação do processo de fiscalização. Mas esse modelo, ele pode atender no futuro a outros processos também. Bom, então, o Evoluir, ele vai exatamente fazer isso, ele incorpora essa teoria do Hammer, né, como uma ferramenta que possibilita, né, de uma maneira muito dinâmica, essa autoavaliação e que nos traz um resultado de como é que as agências se estruturam, né, e estruturam seus processos para que possamos otimizar, né, buscar melhorias e trazer aí planos de ação estruturados para chegar em resultados diferenciados também. Então, o Evoluir, uma ferramenta criada a partir da metodologia do modelo de Hammer, que tem a intenção de fazer essa autoavaliação para que eu mesma chegue às minhas conclusões do que é interessante para que eu mude, né, dentro do meu processo interno, dessa somatória de atividades, ou até, né, até fortaleça também aquilo que é ponto forte em mim. E tudo isso nós podemos fazer de uma maneira priorizada e com planos de ação. Então, quando nós criamos a ferramenta em si de autoavaliação, criamos a ferramenta com a ajuda e o apoio dessa consultoria, conforme o Rodolfo nos disse, e aí fizemos um primeiro momento de calibração. Participaram dessa calibração 16 agências diferentes, e a partir dessa calibração nós fizemos já vários outros ajustes necessários na ferramenta. Então, fizemos esse trabalho todo, nos ajudaram bastante, e isso nos possibilitou uma melhoria bastante considerável na ferramenta também. Então, nós temos esse instrumento, né, que é o Evoluir, que faz a autoavaliação e nos ajuda a tomar decisão sobre os investimentos estruturados e como nós podemos priorizar, né, as necessidades e como é que a gente pode fazer as mudanças. Então, Evoluir, só reforçando cada vez mais, é uma ferramenta que tem como base a metodologia do modelo de Hammer, que fala sobre maturidade de processos. Daí vamos conceituar um pouquinho mais o que é maturidade de processo, né? Eles vão nos ajudar nessa transparência, né? nesse lugar em que eu posso chegar a processos mais eficientes e sustentáveis ao longo do tempo. Então, falando de maturidade de processo, nós temos 2 condicionantes diferentes para fazer essa avaliação. Eles são os componentes suporte organizacional e os viabilizadores do processo. No suporte organizacional, nós vamos avaliar qual apoio a agência tem dos executivos, dos diretores, da diretoria colegiada, dependendo da nomenclatura de cada agência. Mas aqui no suporte organizacional, a ideia
é que nós possamos avaliar qual apoio essa autodireção traz e dá para que a agência tenha processos mais transparentes, mais eficientes, mais estruturados. Daí, o outro condicionante será, né, os viabilizadores do processo. Nesse condicionante, nós vamos avaliar as características implícitas em cada um dos processos. Então, ela vai avaliar o processo especificamente e uma análise muito mais crítica das características das atividades em si. E dentro de cada um dos condicionantes, nós vamos avaliar no condicionante suporte organizacional. Como é que nós temos apoio para que as lideranças elas funcionem de uma maneira adequada para chegar nesse resultado esperado? Como é que se estabelece a cultura das agências? Como é que eu estruturo a governança? E como eu lido também com as capacidades internas. No condicionante viabilizadores do processo, nós vamos olhar para a modelagem do processo, para as equipes, como elas estão formatadas, como são as responsabilidades, como elas estão distribuídas. Vamos avaliar também a infraestrutura e os indicadores de desempenho. E aí nós temos, então, dentro dos condicionantes, estes elementos que vão conceituar, que vão descrever esses componentes. Então, quando eu falo do componente liderança dentro deste conceito é o nível de apoio que a diretoria colegiada da agência à gestão dos processos. O componente da cultura são os hábitos e crenças organizacionais que dão sustentação à gestão dos processos. Na governança, a formalização e importância dada pela agência a alguns aspectos relevantes da gestão dos processos. E nas capacidades, competência dos colaboradores da agência e disponibilidade de metodologias e ferramentas de suporte à gestão dos processos. Quando a gente fala, então, dos elementos viabilizadores dos processos, nós estamos falando de modelagem do processo. Então, eu vou perguntar para mim, como o processo está desenhado e documentado? A equipe do processo, quem executa as atividades do processo? Quem são os responsáveis pelo desempenho do processo? Eu tenho estrutura suficiente, ou seja, eu tenho TI que funciona, tenho diretrizes da gestão, eles estão disponibilizados de uma forma acessível? E também vou olhar para os indicadores do desempenho, ou seja, como é que são monitorados e controlados o desempenho do meu processo. Daí nós vamos para os níveis. E o nível é a avaliação que eu vou fazer de cada um desses componentes e elementos. Quando vocês virem, a Flávia vai fazer uma demonstração para a gente a respeito da plataforma e como usá-la, vocês verão que nós não temos na plataforma o nível P0, mas aqui é para deixar um destaque de que, quando eu me avalio no P0, é porque eu entendo que o meu processo ele funciona de uma maneira mais intuitiva. Ainda não existem regras desenhadas, processos desenhados, não existe algo planejado para que o processo e as atividades aconteçam, mas elas acontecem intuitivamente. Então, a primeira avaliação, ela é, na plataforma, sobre o nível P1. Então, no nível P1, eu vou entender se o meu processo é conhecido por todos e se ele é feito de uma maneira repetida. Né? É como se o fluxo do trabalho acontecesse de uma maneira repetida, né? Ela é feita dessa maneira, mas não há questionamento, não existe nada ainda muito formalizado a respeito. No nível P2, ele já tem uma documentação preparada e já existe uma disciplina, né? já existe um certo padrão. Por isso, os resultados eles são mais confiáveis e eu consigo prever aquilo que pode acontecer. Né? E por isso, então, eu controlo melhor. No nível P3, né, que vai acumulando, então,
todas as atividades, todas as avaliações feitas nos níveis anteriores. Eu não só tenho já um padrão de processo que é confiável e que tem uma característica de previsibilidade, como aqui eu já consigo fazer proposta de melhoria. E no quarto nível, eu não só olho para o meu processo em si, como eu também olho para o impacto que ele causa nos processos que são processos de clientes internos e clientes externos, fornecedores internos e fornecedores externos também. Então, no nível P4, eu olho para o impacto que este processo traz, né, e a forma como ele pode trazer melhorias no desempenho geral da agência. E quem sabe do setor e de toda a nossa da rede de contatos. Então, aqui um pouquinho de conceito, né? Tudo isso vai ficar gravado, quem precisar fazer mais acessos, e também estaremos à disposição para esclarecimento de dúvidas no final, mas é muito importante lembrar que o Evoluir, ele não faz ranking de resultados. O processo de autoavaliação é individual. Cada pessoa, cada agência pode fazer a requisição dessa autoavaliação, é só entrar em contato com a ABAR, será disponibilizado, então, um login e senha para que a pessoa faça, né, a agência faça essa autoavaliação, e o resultado é dela. Com essa autoavaliação, é que ela pode criar os planos de ação de melhoria e fazer ali os ajustes naquilo que ela acredita que pode ser importante e necessário para o momento. Nesse momento, a plataforma ela está disponibilizada para uso de autoavaliação nos processos de fiscalização. Então, vocês vão ver que o texto ele é todo voltado para fiscalização, mas no futuro, né, as agências poderão usar para qualquer processo interno. Ok? Bom, nós fizemos uma experiência na Arcesp, né, já testamos a ferramenta internamente, e nós aplicamos essa autoavaliação em 2 etapas diferentes. Nós fizemos com diferentes diretorias, foi uma avaliação piloto, e fizemos na diretoria de saneamento. Dentro da diretoria de saneamento, nós temos o Alessandro, que é o gerente de controles e dados, e ele será o responsável, então, pelo acompanhamento de todos os planos de ação e das avaliações que nós vamos realizar no futuro. E ele vai contar um pouquinho para a gente como foi essa experiência dentro da Arcesp. Alessandro, você pode... Posso. Obrigado, Marlene. Boa tarde a todos. Estou com áudio, Marlene? Sim. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço essa oportunidade de apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Essa apresentação ela tem o objetivo de compartilhar com vocês a experiência de aplicação da metodologia de análise de maturidade do processo fiscalização na diretoria da Arcesp. Pode passar, Marlene. Um pouquinho de delay aqui. Antes de iniciar a explanação sobre a aplicação da metodologia de avaliação, eu gostaria só de contextualizar a nossa posição no organograma da Arcesp. Como é do conhecimento da maioria de vocês, a Arcesp é um regulador multissetorial que atua na área de energia elétrica, gás canalizado, saneamento. Inclusive, recentemente, na área de saneamento, nós iniciamos o trabalho de regulação e de fiscalização de resíduos sólidos. Nossa gerência de métodos, controles e dados, ela está ligada à Superintendência de Fiscalização da Diretoria de Saneamento Básico. E é caracterizada por ser uma gerência de processos, com as atribuições que estão colocadas aí na tela, né? E das quais a gente destacou alguns temas que são relevantes para esse webinar. Então, nós somos responsáveis por documentar procedimentos internos, fazer auditoria de dados e processos, acompanhar indicadores internos, projetos de melhoria de sistemas informatizados que dão apoio aos processos de fiscalização, por exemplo. Então, no nosso dia a dia, nós utilizamos conceitos de gestão de processos, de controle de qualidade e de bancos de dados.
Pode passar, Marlene. Para atender às atribuições que foram colocadas para a nossa gerência, nós organizamos inicialmente as atividades em linhas de trabalho que a gente chama de programa de gestão. Então, vale dizer que nossa gerência ela é bem recente na estrutura da agência. Esses programas que nós propusemos são programas iniciais para dar conta das nossas atividades, né, e atribuições. Então, nós temos um programa de gestão de dados que trata dos bancos de dados que apoiam a fiscalização, né, que nem eu falei. Um outro programa é o de gestão de informações, que oferece as informações a partir dessas bases de dados e de outras fontes de informação, né? Esse programa é responsável por gerar relatórios anuais, relatórios institucionais, a pesquisa da ABAR, por exemplo, nós é que estamos apoiando, né, o saneamento lá na obtenção dessas informações. A gente tem também um programa para gestão de projetos, por meio do qual nós acompanhamos as ações de melhoria da diretoria e faz uma ponte com uma outra iniciativa, que é o Escritório de Projetos, né, uma iniciativa que agrega todos os projetos da agência, inclusive os de agenda regulatória. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem um programa de gestão de processos que se dedica ao mapeamento de processos, à monitorização dos indicadores a partir desses mapeamentos. E é nesse programa de gestão de processos que nós incluímos essa avaliação da maturidade do processo fiscalização. Pode passar, Marlene. Bom, na atividade de mapeamento de processos, o produto que a nossa gerência entrega é um pacote de documentos que analisa os processos para que as áreas melhor entendam e facilitem a proposição de melhorias, né? Então, é bom informar que a nossa gerência apoia as outras gerências da superintendência nesse mapeamento, mas são as próprias gerências de origem que são responsáveis por seus processos, né? Então, a gerência de fiscalização é responsável pela fiscalização, a gente apoia nesse mapeamento do processo. Um dos documentos desse pacote é o desenho do processo. Volta um pouquinho, Marlene, por favor. Ah, desculpa, não, é lá mesmo, eu estava... Pode ir, isso, mais um. Ótimo. Que é baseado no modelo SAIPOC, né, que é uma ferramenta que analisa os fornecedores, as entradas, as transformações, as saídas e os clientes que esse processo atende. Pode passar, mais um. Um outro produto é a análise 5M, né, que é baseado no diagrama de causa e efeito, diagrama de Ishikawa, né, para quem está habituado com a linguagem de qualidade, de controle de qualidade. Na verdade, nessa tela estão 6 M's, né? Se a gente considerar as medidas. Enfim, é uma ferramenta que é importante para analisar falhas ou, enfim, indicar o que pode estar influenciando um determinado efeito num processo. Pode passar, Marlene. Um outro produto é o fluxograma, né, que indica todas as atividades, fluxos responsáveis pelo processo. A gente usa uma notação BPMN, que é uma notação padrão, né, para modelagem dos processos de negócio. Aliás, a ABAR oferece um curso sobre gestão de processos que aborda essa notação. E o outro documento que compõe o pacote é o procedimento operacional, o POP, para o qual a gente dá publicidade, né, dá ampla publicidade e realiza treinamento para as equipes. Por exemplo, o procedimento da fiscalização, a gente a cada atualização treina a equipe, informa quais foram as mudanças. Pode passar, Marlene. Bom, agora sim, entrando na aplicação propriamente dita, né, eu gostaria de explicar como que a gente fez a avaliação da maturidade do processo de fiscalização. Primeiro que o processo analisado foi, né, fiscalização, e que a gente escolheu porque ele foi objeto do próprio projeto de benchmark colaborativo, né, que avançou por evoluir. Então, esse trabalho de avaliação da maturidade do processo da fiscalização foi realizado em julho do ano passado. Então,
já nesse período de pandemia. A gente realizou 4 reuniões por meio da plataforma Teams, que é a nossa ferramenta de teletrabalho. E as pessoas que participaram da avaliação foram 5 gerentes da área e os 2 superintendentes da diretoria de saneamento. Nós utilizamos ainda a planilha Excel, que foi oferecida inicialmente pelo Evoluir. Embora hoje vocês vão ter acesso a uma ferramenta mais elaborada, né, que a Flávia vai apresentar mais para frente um pouquinho. Mas o espírito é o mesmo. Pode passar, Marlene. Então, conforme eu disse, né, nós utilizamos uma planilha Excel, como essa que está na tela. A gente passou por todos os componentes de cada elemento das condicionantes de maturidade do processo, que nem a Marlene explicou, seja os viabilizadores, sejam os elementos de suporte da agência. Para cada componente, nós analisamos os patamares, né, em que nosso processo se encontrava, baseado naquelas afirmações que a própria ferramenta oferece. Então, colocando o mouse ali, ele faz algumas afirmações, e a gente tinha que indicar o nível de concordância, né, seja ele concordamos integralmente, parcialmente, ou discordamos daquela afirmação que descreve o patamar. O próximo slide ele ilustra bem como que eram essas perguntas e a dinâmica. Isso. Então, nesse exemplo, né, para o elemento de modelagem do processo, a gente tinha essa componente integração e propósito, e seus patamares. Aí, para o nível 1, a afirmação era, acho que não sei se vocês estão conseguindo ler ali, mas as necessidades dos demais processos da agência são conhecidas pela equipe do processo. Então, essa era uma afirmação. Nesse caso, o grupo concordou que nós atendíamos parcialmente essa afirmação. Assim como para o nível 2 e 3, foi atendimento parcial, e para o nível 4, o grupo discordou da afirmação, né, que dizia que o processo de fiscalização está modelado e vem sendo gerenciado de modo integrado e colaborativo com os demais processos da estrutura geral de processo da agência, conferindo sintonia, sinergia, visando otimizar o desempenho geral da agência. Então, foi entendido pelo grupo que nosso processo não está nesse patamar, né, de influenciar até coisas de outras áreas da agência, né? Então, a gente está num patamar ali parcial, intermediário. Nesse quesito especificamente, a gente discordou da afirmação. Pode passar, Marlene. E assim a gente fez para todos os patamares de todos os componentes de viabilizadores e de suporte. Então, depois de analisar todos os componentes, a planilha oferece... Volta um pouquinho, Marlene. A planilha ela ofereceu a pontuação do grau de maturidade, né? Tanto para os elementos como para os seus componentes, que nem a gente pode ver nas 2 colunas à direita ali. Na parte inferior da planilha, a gente tem a pontuação para a condicionante que foi analisada. No caso aí é suporte organizacional. Pode passar, Marlene. E aqui a gente apenas colocou a pontuação obtida para cada elemento na forma visual, num gráfico de radar. Do lado direito tem os elementos de condicionante, de viabilizadores, e na esquerda os elementos de suporte. Bom, na época a gente utilizou a planilha até essa etapa da pontuação de maturidade de processos. A ferramenta, ela permite construir, a partir desses resultados, os planos de ação para que as agências evoluam nos seus patamares, né? Por exemplo, por meio de projetos de melhoria, planos de ação. A Flávia vai explicar também, né, na parte dela lá, a apresentação da ferramenta atual, que já não é mais a planilha Excel, né? Está baseada na internet, mas essa parte dos planos de ação está melhor desenvolvida nessa versão atual. Pode passar, Marlene. Então, no nosso caso, como a gente já tinha uma série de projetos de melhoria, nós optamos por fazer um levantamento das iniciativas que estavam em andamento, né, e sobre quais elementos das 2 condicionantes esses projetos poderiam influenciar para melhor.
Então, ao invés de criar novos projetos, nós optamos por analisar os que já estavam em andamento e, por exemplo, para a componente de conscientização, foi entendido que os projetos Evoluir, o projeto Avaliação dos Resultados da Regulação e Fiscalização de Saneamento em Municípios, e o projeto de Plano de Comunicação para a Diretoria, trariam ganhos para o componente de conscientização, que nem está ali na parte de cima da tabelinha do slide. Pode passar, Marlene. Então, nós, a partir disso, nós planilhamos os projetos em andamento e totalizamos a influência que eles tinham em cada elemento. E assim a gente conseguiu uma certa priorização de projetos. A gente consegue ver ali alguns projetos que influenciam mais na maturidade por afetar positivamente vários elementos, né? No caso em tela, ali nós podemos notar que o projeto Mapeamento de Processos, que está em andamento, é bem importante para a evolução da maturidade do processo de fiscalização. Pode passar, Marlene. Nós fizemos a tabulação para os elementos de suporte também. E com esses resultados, a gente incluiu os projetos de melhoria no planejamento anual da nossa superintendência, dando prioridade para aqueles projetos que mais trazem possibilidade de evolução na maturidade do processo de fiscalização. Também foi incluído no nosso rol de atividades a reavaliação periódica do processo de fiscalização, que está previsto para acontecer agora no segundo semestre. Então, será uma oportunidade de a gente verificar se os projetos propostos já estão impactando na maturidade do processo de fiscalização. Bom, era essa experiência que eu queria apresentar para vocês, né, que me foi solicitado. Gostaria aqui de dar créditos, né, além daquele grupo de trabalho de gerentes e superintendentes que realizou a análise da maturidade, para os colaboradores Felipe Baião, Terezinha Lopes e Igor Gleb, que atuaram no inventário de projetos de melhoria. E também dizer que na atividade de gestão de projetos da gerência, o colaborador Felipe Baião é nossa referência e a quem eu agradeço nesse momento, né, na coordenação dos trabalhos nessa linha. Então, muito obrigado e devolvo para você, Marlene. Obrigada, Lê. Muito obrigada. Agora, o Rodolfo vai nos explicar um pouquinho sobre os produtos do Evoluir. Rodolfo. Oi, boa tarde, obrigado. Obrigado, Alessandro. Então, enquanto a gente trabalhava no projeto Evoluir, como falei com o apoio da VAR, surgiu a possibilidade de implementar, com base no modelo de maturidade, uma proposta de certificação ou de processo de certificação voluntário das agências associadas em função do estágio de maturidade, qual não representaria um ranking, sino que seria um selo que certificaria o grau de maturidade da agência. E ainda estamos trabalhando no desenvolvimento dessa proposta. Então, o produto que oferece o Evoluir hoje, basicamente, é a plataforma de autoavaliação. Aí, as agências interessadas têm que solicitar o login e senha de acesso para poder usar a plataforma, e essa ferramenta também permite a emissão de relatórios que depois acompanham a elaboração dos planos de ação e o próprio diagnóstico feito da maturidade feito pela agência. A ideia é continuar desenvolvendo essa proposta de poder fazer um processo de certificação, e a proposta seria, quando a agência se achar preparada, solicitar essa certificação na VAR. A VAR faria com equipes especializadas uma auditoria e emitiria um certificado de maturidade. Mas, como falei, é uma proposta que a gente ainda está em desenvolvimento e vai depender também um pouco do interesse da agência por esse produto, né? Pode passar, Marlene. Então, qual seria o interesse de uma agência para poder certificar
obter o certificado de maturidade na gestão de fiscalização. Por um lado, seria dar publicidade e transparência de seus atos e esforços em busca da excelência operacional relacionado com sua própria missão institucional, seus objetivos e metas. Também ter a possibilidade de otimizar os resultados, seus esforços, e os recursos dedicados ao processo de forma gradual e compatível com a realidade de cada agência, para precisamente poder realizar implementar esses pequenos processos de melhoria dentro da sua metodologia, e também poder obter uma melhor articulação com partes interessadas, como poder concedente, concessionários, usuários, canais de atendimento, que daria uma maior transparência no seu próprio processo interno. Pode passar, Marlene. Para a ABAR, a vantagem é poder oferecer capacitações direcionadas conforme as necessidades identificadas na agência para poder melhorar o seu processo, e também ser parceira no apoio ao desenvolvimento das agências associadas. Podemos passar? Então, agora a Flávia mostraria um pouco como funciona a ferramenta na página web, que se encontra no sítio da ABAR. Então, eu vou parar aqui de compartilhar essa tela e passo para você, tá bom, Flávia? Obrigada, Marlene. Obrigada. Eu vou mostrar um pouquinho a plataforma, e aí a gente faz um exercício de preencher aqui um dos elementos, dos componentes, né? Seria legal mais pessoas participarem, né? Quem ainda não participou do processo, mas vou pedir para o Alê também ficar aqui para ajudar a gente aí no como foi feito com o Arcesp. Compartilhar. Essa é a carinha aqui da plataforma, né, da ABAR. Esse usuário ainda é um usuário teste da ABAR, então ele está, vamos dizer, sujo, assim, aqui no nosso banco, né? Tem vários testes, várias entradas, então essa é a carinha inicial, né, que vão ter publicações, tudo referente ao Evoluir. Ele é uma plataforma só do Evoluir, então não vão ser publicações similares ao que tem no site da ABAR, ele não vai competir com o site, esse aqui é só para a ferramenta. Chamados aqui também são chamados, né, convites referentes à ferramenta, cursos que são base aqui, que vão dar suporte. Aí aqui a gente tem o contato, hoje é o contato da ABAR, né, para poder fazer o suporte aqui do que precisar. E a parte da autoavaliação em si, né? Então, aqui a gente pode criar uma nova autoavaliação. Nessa página tem todas as orientações, como é que a gente pode fazer o passo a passo, né, de todos os itens para fazer a autoavaliação. E vamos criar. A ABAR, depois acho que o Silvio vai explicar direitinho, né? A ABAR vai sugerir, né, se precisar, ela tem alguns contatos de consultoria, de empresas que podem ajudar as agências a fazerem essa avaliação, mas para fazer aqui de forma caseira, né, dentro de casa, tem todas essas orientações, então também é possível realizar sozinha essa avaliação. Vamos começar uma aqui, só para ver, né, como é. Então, tenho a orientação para o início, cada passo é salvo automaticamente, então não precisa salvar essa avaliação quando estiver fazendo, ele vai salvando. Aqui ela pode fazer de forma anônima, então é só clicar aqui, fica internamente na agência, ou depois para enviar para a ABAR, se não quiser fazer de forma anônima, depois, quando o processo de certificação ou outros processos estiverem em andamento, daí pode enviar essa avaliação. Então, a gente cria aqui, né, aprovado
aqui no caso, vamos colocar para o Rodolfo, aprovar. Vai ser no dia 19 de maio. A gente ainda está fazendo alguns ajustes, então pode ser que algumas coisinhas tenham algum errinho, mas a gente daí já está corrigindo, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui coloca todas as pessoas que participaram, né, da avaliação, quem foi a equipe que trabalhou. Estou colocando o nome, dando Enter. E aí eu salvo e vou para a página do suporte organizacional, onde eu vou responder todos os elementos aqui. Eu vou abrir aqui uma que a gente já começou, então, nessa página aqui, avaliações passadas, tem todas as avaliações, né? Eu vou abrir uma aqui antiga, que ela está quase toda preenchida, ela só falta... Então, suporte organizacional já está todo preenchido, já tem resultados para todos os itens, né? Depois eu vou para os viabilizadores do processo. Então, vamos fechar aqui nos viabilizadores, vamos fazer o teste aqui desse componente, que é a modelagem do processo, né? Então, lembrando aqui, né, a parte que a Marlene explicou, tem todos os níveis, né, nível 1, 2, 3 e 4, o nível 0, que a gente entende que é de uma forma bem intuitiva, que não tem nada desenhado, ele não aparece, a gente começa a avaliar somente a partir do nível 1, se a gente já tem ou não tem, né? E é importante aqui só lembrar, esses itens aqui, ó, integral, parcial e discordância, é o que a gente entende. Então, integral, quando a equipe que está respondendo entende que todos os quesitos da afirmação acima, elas atende integralmente, né? O parcial, quando não atende ou atende em partes, alguma parte da afirmação. E o discordância é quando discorda ou discorda quase totalmente da afirmação, né? Isso é feito numa equipe, elaborada essas respostas, essa discussão por uma equipe, e pode, aí usando a mesma palavra, mas não é o mesmo significado, discordar daquilo, né? Então, quando a equipe não concordar totalmente pela afirmação, se está integral, parcial ou discordar, é legal também sempre colocar um nível abaixo, né? O que os participantes entendem como a parte mais baixa, para poder ter a oportunidade de melhoria. Então, aqui não tem muito problema, né, se nem todos concordarem, mas sempre procurar colocar a parte abaixo, ou então tentar entrar num consenso aqui, né? Como a Lê falou, na Arcesp a gente demorou quatro encontros aí de meio período para conseguir responder toda essa avaliação, porque em muitos itens também a gente não concordava. Outro item importante da plataforma é que os níveis são cumulativos, né? Então, se eu sou integral no nível 1, eu posso ser integral nos outros. Mas se eu já não atendo o nível 1 completo, então ele já apaga essas opções para os próximos níveis, né? Eu já não posso ser integral no nível 2, e assim vai. Então, se eu coloco aqui discordar, então no nível 2 eu só posso discordar, porque eu já não atendo ao nível anterior, né? Então, eu vou lendo aqui, e aí, se alguém quiser participar, fica à vontade, vai ser bem legal, né? Senão, o Alessandro vai dando para a gente aí as respostas que a gente fez na Arcesp e os comentários. Então, integração e propósito refere-se à visão integrada do processo da fiscalização na estrutura geral de processos da agência, esclarecendo os requisitos de desempenho requeridos pelos demais processos. Nível P1. As necessidades dos demais processos da agência são conhecidas pela equipe do processo? Deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando o chat. Ale, quer contar? Não estou vendo aqui. Bom, na nossa discussão, no nosso levantamento, a equipe que fez a análise do processo considerou parcial. A gente atende parcialmente essa afirmação.
Ok. Nível 2. Os requisitos de desempenho dos demais processos da agência estão documentados e são levados em consideração durante a execução do processo de fiscalização? Bom, é que nem você falou, né? Só pode ser parcial, a equipe considerou parcial o nível de concordância. E fez um comentário, né? A gente nem todos os processos, né? Nem todos os subprocessos estavam documentados. Ó, então, também temos aqui na ferramenta uma caixinha que eu posso colocar os comentários e entender o porquê que a equipe concordou ou não com a afirmação, né? E colocando aqui, ó, vamos ver, nível P3, ó, proposição de iniciativas de melhoria do processo da fiscalização levam em consideração a melhoria dos resultados que impactam os demais processos da agência. Foi considerado parcial também. Parcial também. Aí, se vocês repararem, aqui em cima ele já vai uma caixinha verde, ó, que cada resposta que eu coloco, ele é salvo automaticamente. Então, se eu fechar essa página e voltar depois, ele já continua desse mesmo estágio. Nível P4. O processo da fiscalização está modelado e vem sendo gerenciado de modo integrado e colaborativo com os demais processos da estrutura da agência, conferindo sintonia e sinergia entre eles, visando otimizar o desempenho geral da agência. O grupo que analisou considerou, discordou dessa afirmação. Ainda não havia foi entendido que não havia uma forte integração com outras áreas outros processos da agência. É interessante essa fala que você fez, Flávio, que às vezes a construção dos consensos às vezes demora um pouquinho, né? Porque às vezes as pessoas têm conhecimento diferente, né, do processo, ou nível de conhecimento maior ou menor. Então, às vezes, para uma pessoa atende parcialmente, para outra pessoa, não, eu conheço esse processo, eu discordo dessa afirmação, e aí a construção desse consenso às vezes demora. Então, nesse caso, optou-se por discordar da afirmação. Legal. E aí a gente tem uma oportunidade de melhoria aqui, fazer um plano de ação para poder melhorar esse processo. Então, mapeamento. Refere-se ao mapeamento do fluxo de trabalho, do processo de fiscalização e a definição de seus fornecedores, insumos, produtos e clientes. A matriz IPOC, né, que o Ale comentou já com a gente, né, que é uma ferramenta para ajudar a identificar os fornecedores e clientes, as entradas e saídas dos nossos processos, né? Esclarecendo as relações de entradas e saídas com os demais processos e estrutura geral de processos da agência. Então, no nível P1, as principais entradas e saídas do processo de fiscalização são conhecidas, assim como os principais profissionais envolvidos na sua execução. Esse aqui a gente está em que nível, Ale? Então, à época, né, considerando julho do ano passado, estávamos parcial. Tá. No P2, o fluxo de trabalho do processo da fiscalização e os elementos da matriz IPOC estão formalmente definidos e foram comunicados à equipe envolvida na sua execução. Parcial. O processo da fiscalização vem sendo executado e gerenciado de acordo com o seu mapeamento. Apesar disso, o seu mapeamento não é considerado estático e passa por mudanças no fluxo de trabalho e nos elementos da matriz IPOC, sempre que necessário, visando conferir melhorias ao seu desempenho. Parcial. E o processo de fiscalização contempla de modo integrado e colaborativo as expectativas de desempenho dos demais processos que compõem a estrutura geral de processos da agência. Discordância. Ainda falta trabalhar a integração com os outros processos da agência. Documentação. Refere-se à abrangência e à qualidade da documentação disponível sobre o processo da fiscalização. O trabalho definido pelo processo da fiscalização é conhecido e costuma ser adotado de modo repetitivo. Esse a gente atende integral.
Legal. Um verdinho. Aqui também demonstrado, né, pelos documentos, os processos aí que você mostrou da sua gerência que definem, né, todos os nossos processos. Nível P2, o fluxo de trabalho do processo da fiscalização e sua matriz SAIPOC estão devidamente documentados, foram comunicados e estão disponíveis para referência pela equipe envolvida na sua execução. Integral. P3. A documentação adequada do processo de fiscalização tem sido atualizada sempre que se autoriza uma mudança visando conferir melhorias ao seu desempenho. Existe um controle de versionamento da documentação e a equipe envolvida na sua execução costuma ser comunicada dessas mudanças. Essa nós consideramos parcial. À época faltava uma agilidade na atualização, o controle de versões. E o último, nível P4, a documentação do processo de fiscalização está disponível em meio digital, podendo ser acessada pelas equipes dos demais processos internos que compõem a estrutura geral de processos da agência, de modo a receber sugestões de melhoria. Parcial. Nesse caso aqui, nossos processos, eles estão todos em meio digital, eles estão na intranet, eles estão em outras plataformas que a gente tem, todo mundo pode acessar, mas como os níveis são cumulativos, eu não posso ter um processo no nível P4, se eu ainda não atingir integralmente os níveis P3, P2, P1, então, nesse caso, mesmo atendendo integralmente esse nível, a gente está no nível parcial. E a gente tinha um problema também na época da avaliação, que a documentação do processo, não a documentação relatório tal do processo, mas a documentação de desenho do processo, de mapeamento do processo, ela estava disponível, né, numa versão intranet, né? E a gente, na época do levantamento, estava trabalhando em home office, então o acesso ao VPN não era para todo mundo, né? O acesso remoto à rede da agência, então tinha uma dificuldade de acessar e foi considerado no levantamento. Legal. E aí a gente vai passar aqui, ó, por todos os níveis, eles já estão todos pré-preenchidos aqui, né? Só para a gente entender. Aí é só finalizar e ir para o terceiro passo. Então, o terceiro passo aqui, eu tenho um sumário executivo, né? Tanto do suporte organizacional, quais são os itens, né? Os elementos, o nível de maturidade. Então, aqui a gente está na Arcesp ainda no nível, antes do nível 1, né, da maturidade, no suporte, no processo de fiscalização também. Então, aqui tem alguns pontos que a gente já está mais desenvolvidos, né, alguns ainda a gente está fazendo bastante melhoria. Aí, só clicar aqui também no botão imprimir, então eu já consigo imprimir salvar, né, em PDF esse relatório com os níveis de maturidade. E aí eu vou aqui para o próximo passo, que é o quarto passo. Então, aqui no quarto passo eu tenho todos os níveis, né, os patamares do suporte organizacional, dos viabilizadores. Aqui eu tenho como filtrar, então, aqui para mim está em destaque todos os níveis, mas se eu quiser deixar em destaque somente o que eu tenho no nível 2, é só eu tirar a seleção, então ficam aqui destacados só os níveis que eu quero, né, para poder ver onde que eu vou trabalhar. E aí eu vou criando planos de ação, né? Então, essas decisões aqui são decisões que a Arcesp, a agência que estiver fazendo essa avaliação vai tomar. Então, por isso que não tem nada com ranqueamento, nem com comparação. Então, aqui a gente pode decidir, lá o Rodolfo diz que, né, seguindo o planejamento estratégico, a missão, a visão, analisando os recursos que a gente tem, como é que a gente vai trabalhar. Então, ele fala, olha, vamos chegar no patamar 2 aqui para todos os componentes, né? Então, a gente estabelece a nossa meta,
né? Aqui a gente já está atingindo, então a gente vai trabalhar aqui nessa parte de modelagem do processo, nesses 2 itens. Então, vamos criar um plano de ação. Aí, na própria plataforma aqui, eu posso voltar, então, não me lembro o que é modelagem de processo. Se eu colocar o mouse em cima, ele funciona. Ele aparece, né, qual é a descrição do componente, mas se eu clico aqui também, eu não me lembro como está, ele volta na página em que está, então eu vejo quais são as minhas considerações, quais foram a afirmação aqui, como que a gente colocou, né, então quando está parcial, e volto aqui. E aí eu vou montando o plano de ação, né. Então, aqui, por exemplo, integração e propósito, né? A gente pode criar um plano aqui para melhorar a integração com as outras agências, né? Então, divulgação dos nossos processos, criar grupos de trabalho, né? Que entre todas as diretorias, entre os processos que são de responsabilidade ou que tem impacto em outras áreas, aí colocar um responsável, né, e a data de conclusão e ir acompanhando. Então, vamos lá, eu vou criar um grupo de trabalho entre as diretorias que possuem processos relacionados, né? Então, o responsável vai ser a Flávia, e a gente vai colocar aqui como data de conclusão para fazer isso, 3 meses, né? Mapeamento, então, vamos fazer, criar um mapeamento de todos os processos da fiscalização. Aqui fica aí o Alessandro, lá da gerência de controles e dados, como responsável, e como são muitos processos, a gente vai demorar aqui para fazer esse trabalho 2 anos, né? Então, desculpa, 1 ano. E esse aqui, a gente já está no nível 2, então não vai ter nenhuma ação, né? Só lembrando que a gente sempre precisa ficar com esse item no radar para poder manter onde já está. E aí também a gente tem a oportunidade aqui de imprimir, né, salva em PDF ou imprime direto o relatório aqui com os planos de ação para poder ter controle de todas os nossos itens e o que a gente vai colocar, o que vai melhorar, quem são os responsáveis. E é isso. Que bom. Obrigada, Flávia. Muito obrigada pela explicação tão clara. Obrigada a todos. Acho que agora o Rodolfo tem uma fala, né? Dando sequência aí à nossa apresentação, e depois o Silvio, e aí abrimos para perguntas. Oi, tudo bem? Então, espero que tenham gostado da apresentação e também, principalmente, que tenha despertado interesse em fazer autoavaliação e usar a ferramenta. As agências que tenham interesse podem entrar em contato com a Secretaria Executiva da ABAR para poder eles facilitarem um usuário e uma senha de acesso, a qual é individual para cada agência. E também, como a vezes pode, assim, em geral, o modelo ou a página web tem toda a informação como para poder fazer a autoavaliação. É praticamente uma ferramenta autoexplicativa. Mas se alguma agência tiver dúvidas ou gostaria de trocar uma ideia ou receber algumas dicas, pode entrar em contato conosco, a gente pode conversar. Eu falo conosco com a equipe da ABAR, com a equipe da Arcep também, que participou na criação da ferramenta, e eventualmente, conforme
enorme quantidade de agências interessadas, podemos também pensar em programar um webinar aí já mais específico para poder capacitar aquelas pessoas que a gente chama de facilitadores, como para poder fazer dentro da agência. E outra coisa que queria comentar, que no momento de também trabalhar no plano de ação, lembrem que a própria ABAR oferece uma variedade de cursos que são muito úteis para a melhoria de nossos processos, cursos que têm a ver com planejamento, com melhora de gestão de processos, mapeamento. Então, a própria ABAR já oferece uma série de cursos que ajudam para melhorar os processos. E também gostaria de agradecer a confiança e o apoio da equipe da ABAR para desenvolver o Evoluir. Muito obrigado. Tem alguma dúvida? Perdão. Desculpa, Silvio, acho que você tem seus comentários finais também. Por favor, fique à vontade. Tá desligado o seu microfone, Silvio. Primeiro, agradecer a todos aqui que estiveram esse período conosco assistindo, em especial também a você, Marlene, Rodolfo, Alessandro, Flávia, por todo o apoio, e eu sei que vocês continuam dentro desse processo a compartilhar com os demais associados, servidores das agências associadas à ABAR, a oportunidade de experimentar essa ferramenta que está disponibilizada já a partir de hoje no site da ABAR. Somente peço aqui aos representantes das agências, obviamente faremos matéria divulgando isso tudo, mas que solicitem por intermédio da Secretaria da ABAR, Secretaria Executiva e Secretaria da ABAR, fique à vontade como quiserem interlocutar, basta solicitar que a gente encaminhe log e senha. Esse log e senha, eles são um log e uma senha por agência, então não mais, vai haver uma pessoa por agência que será responsável pelo log e senha desta agência. Que pese um grupo de pessoas participem ali do processo de preenchimento desses formulários, a ABAR vai disponibilizar somente um log e uma senha. Esse servidor será cadastrado na ABAR e será responsável por esse log e por essa senha. Então, me perdoe a repetição, mas um log e uma senha por agência. Essa pessoa vai ser a pessoa focal dessa atividade nas agências associadas. Então, assim, como Rodolfo, Marlene, Flávia e Alessandro já expuseram aqui, os meninos, me perdoe assim, mas os meninos estão à disposição, né, para colaborar, para cooperar com os colegas reguladores, alguma ajuda, alguma dúvida no preenchimento, mas, assim, como o Flávia mencionou, as explicações estão na própria ferramenta, mas, óbvio, podem surgir dúvidas. Então, essas dúvidas podem ser encaminhadas para nós faremos aí a ponte, ou, quem sabe, faremos aí o contato direto com Flávia, Marlene, Rodolfo e Alessandro, para que possam ajudá-los no preenchimento desse material. Um detalhe só por último, me perdoe só a última fala, ao final do processo vai alcançar uma determinada informação e vão ser mencionados ali para a agência e somente para a agência. Esse resultado a ABAR não acessa, Marlene, Flávia, Rodolfo, ninguém tem acesso a esse resultado final. É apontado para a agência pontos que poderão ser aperfeiçoados, melhorados. E a agência é que adotará a decisão de prosseguir na contratação ou na busca de uma consultoria, de uma assessoria, para aperfeiçoar esse processo, por exemplo, que nós estamos falando aqui da fiscalização. Então, vejam,
Essa é uma decisão de cada agência, e essa, a partir daí, será uma responsabilidade também, obviamente, de cada agência. A ABAR terá, a tempo e a hora, sugestões que poderá encaminhar a pedido da agência, interesse da agência, para auxiliar nesse processo. Consultoria para auxiliar nesse processo. Simplesmente isso. E, claro, processo de contratação, negociação, contratação, etc. As agências, obviamente, têm a sua autonomia, têm a sua expertise para fazer. A ABAR não fará nenhum passo a partir daí. A ABAR se coloca à disposição para dispor, né? Enfim, as informações, mas a decisão é sempre associada do seu servidor, do seu corpo diretivo, dos seus servidores. Meus caros, muito grato, seguimos à disposição, e os contatos intermédio da Secretaria Executiva, da própria Secretaria da ABAR, os nossos e-mails, os nossos telefones, absolutamente à disposição. Muito grato a todos, uma ótima tarde, saúde para todos. Muito grato, Marlene, Flávia, Rodolfo, Alessandro, pela ajuda de vocês até o momento. Valeu demais. Bom, muito obrigada, Silvio, mais uma vez pela confiança nesse trabalho, pela disponibilidade, né, de divulgação também desse projeto. Muito obrigada a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que, Kênia, você pode nos ajudar nessa mediação, por favor? Oi, é a Gabriele aqui, a Kênia. Desculpa, Gabriele, sim, por favor. Então, vocês querem ver as perguntas do chat? No caso, é isso? Isso, como vocês acharem melhor. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir pelo chat, né, Gabriela? E aí a gente... Se não, encerramos por aqui, agradecendo mais uma vez. No momento, não surgiram perguntas. Ok. Ok, isso significa que a explicação foi muito boa, não entendeu nada, né? Como falei, convido vocês a pedir acesso na ferramenta, conhecer como ela funciona, brincar com ela, que é realmente uma ferramenta muito legal. Muito obrigado aí pela atenção e também qualquer dúvida que surja depois, ficamos à disposição. Rodolfo, acho que só lembrar também que a Gabriele disponibilizou aqui a pesquisa de satisfação da ABAR. É verdade. Está no chat para todo mundo preencher. Bem lembrado. Está aí no chat a pesquisa, sim, o link. Por favor, preencha-se para a gente poder melhorar. Fiquem à vontade para fazer comentários. Isso vai ser muito útil para a gente poder depois melhorar a apresentação e, enfim, o modelo também. Obrigada. Obrigada, então. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada.